Então, se vocês se lembrarem, na semana passada, quando nós introduzimos esse assunto, a gente viu 5 razões pelas quais é importante nós estudarmos esse assunto. Então, a primeira razão é porque existe uma natureza relacional do ser humano, ou seja, você foi feito para se relacionar, inclusive num campo de homem e mulher. Então, não é errado você ter esses impulsos, esses desejos, você almejar esse tipo de coisa, é algo natural e é algo bom. Outro motivo para nós estudarmos esse assunto é por causa do potencial destrutivo de um relacionamento íntimo mal conduzido. Se você não souber o que a Bíblia diz sobre namoro, se você não colocar os critérios corretos nas suas decisões, se você não ponderar isso do jeito correto, se você não ouvir a orientação dos seus pastores, dos seus pais, dos seus amigos crentes, você muito possivelmente, muito provavelmente vai dar com o burro nas águas, tendo cicatrizes que vão te acompanhar para o resto da sua vida. Porque mesmo o namoro, que não é o mais íntimo dos relacionamentos, longe disso, mas já é um relacionamento íntimo o suficiente para te deixar marcas para o resto da sua vida. Então, existe um potencial destrutivo que você tem que estar atento. Terceira razão é por causa das ideias antibíblicas propagadas no mundo, a ideia do namoro como uma simples permissão para você fazer o que você quiser no campo sexual, a liberdade de você não ter compromisso nenhum, a facilidade, a banalização, da facilidade de você dissolver os vínculos de relacionamento e por aí vai. Por outro lado também, as noções evangélicas confusas sobre a questão, desde namoro de corte até namoro real, passando por namoro é casamento e assim por diante, várias ideias estranhas aí no meio evangélico a respeito disso, e por causa da realidade singular do casamento. Então esses foram os motivos pelos quais nós chegamos à conclusão que é importante estudar esse relacionamento, estudar sobre esse relacionamento. E é claro que existe, permeando toda essa temática, existe um motivo muito palpável, que é a ansiedade natural que nós temos. Quando você fala de namoro para um jovem, é o assunto que faz o jovem ficar na expectativa, na ansiedade, seja por uma paixão ainda talvez não correspondida, aquela ansiedade, o coração bate forte, borboletas no estômago, meu Deus, será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? E agora? Eu mando mensagem, ele não responde, e ela não responde, como é que é? Então existe uma ansiedade toda que permeia esse assunto. Mas esses 5 motivos aí foram os motivos que nós listamos a semana passada. E hoje o que eu quero trabalhar com vocês é um ponto de partida um pouco mais profundo agora sobre o que é namoro. Porque quando nós falamos sobre namoro, é importante a gente levantar algumas definições. Porque se você perguntar o que é namoro para várias pessoas, se você fizesse uma pesquisa Datafolha aí do que é namoro dentro e fora da igreja, você receberia respostas muito diversas e muito diferentes. Tem a turma que, de um lado, fala que namoro nem existe. Então, falar sobre o que é namoro é perda de tempo. É você definir uma coisa que nem existe. Então, é uma bobagem. Por outro lado, tem as pessoas que têm definições muito particulares de namoro. Definições como aquelas que nós mencionamos. Namoro real, namoro de corte, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser desse jeito, tem que durar tanto tempo, aquela coisa toda. Nós vamos caminhar, então, hoje para definir o que é namoro, e levantar algumas questões importantes. Então, de toda a abordagem que a gente vai fazer, hoje é um episódio da nossa série aqui sobre namoro, em que talvez você veja, como posso dizer, menos textos bíblicos, porque de fato a Bíblia não fala sobre namoro. Mas existem alguns princípios que eu quero apresentar para vocês, que vão nortear, e as definições também, é claro, vão nortear o que a gente vai falar depois. Então hoje é o dia que a gente precisa lançar alguns tijolinhos ali na nossa fundação, os nossos fundamentos, para a gente poder construir, todo mundo falar a mesma linguagem. Então daqui para frente, quando eu falar sobre namoro, eu vou estar falando do que nós definirmos aqui. Não o que você tem na sua cabeça, não o que você pensa, não o que falaram para você. Isso daí, se está em harmonia com o que nós estamos falando aqui, você vai seguir com isso. Se é diferente, nós vamos adotar essa definição daqui para frente. Então é importante que vocês acompanhem o que a gente vai falar a respeito dessas definições hoje. Então, como o pastor Sacha e o pastor Davi Murk diz
na dupla de livros deles sobre relacionamento, é o seguinte: a grande dificuldade de falarmos sobre namoro é a falta de um correspondente direto na palavra de Deus. Ou seja, não existe um termo grego, hebraico ou aramaico para namoro na Bíblia. Por isso, alguns acabam por tirar o termo namoro de seu vocabulário na tentativa de serem mais bíblicos. Então você vai ver que muita gente fala assim: olha, eu não namoro porque namoro não existe na Bíblia. Já que namoro não existe na Bíblia, então eu não vou me submeter a um tipo de relacionamento que a Bíblia nem menciona. E a conclusão que essas pessoas chegam é que, já que a Bíblia não menciona, logo a Bíblia não aprova esse tipo de relacionamento. E de fato, se você ouve essa argumentação no primeiro momento, talvez ela até te convença. Talvez você olhe e fale: realmente, na Bíblia não tem ninguém namorando. Você não vê José namorando com Maria. Você vê eles ali num período até de noivado. Era algo mais sério do que o namoro. Era algo que na legislação mosaica tinha até uma série de restrições, uma série de limitações. No Antigo Testamento você não vê namoro também acontecendo, especialmente namoro entre jovens. Você não vê isso acontecendo. O livro de Cantares parece aí falar de um noivado também. E o livro de Cantares é um livro erótico, é um livro do amor entre homem e mulher, antes do casamento e depois do casamento, antes das núpcias e depois das núpcias. Então parece realmente que não existe nenhum paralelo, nada, zero. Não existe nenhum paralelo cultural entre o namoro ocidental, contemporâneo, e o que é retratado na Bíblia. E por isso muitas pessoas pulam direto da amizade para o noivado. E já falam que são noivos logo de cara. Isso é comum, talvez não tão comum no nosso contexto aqui mais imediato, mas é comum você ver uma outra pessoa defendendo essa posição aí, saindo da amizade direto para o noivado. Outras pessoas, para evitar a associação a uma terminologia que eles consideram problemática, que é a terminologia namoro, eles acabam adotando outros nomes, né? Como a gente viu lá, a corte, o namoro real e assim por diante. Eles acabam adotando algumas terminologias diferentes para evitar uma associação. No primeiro momento, tudo isso parece muito bom, muito positivo. Eu não quero me associar com algo mundano. Mas eu acredito que o problema não esteja no termo namoro, nem mesmo no conceito do que é o namoro. E eu quero apresentar isso para vocês hoje, concordando com a afirmação aqui de que realmente a Bíblia não fala sobre namoro. Mas se a Bíblia não fala sobre namoro, por que nós devemos adotar essa postura relacional, esse contexto de relacionamento? Bom, eu acredito que nós devamos fazer isso porque a Bíblia é supracultural. O que significa supracultural? A Bíblia está acima da cultura. A Bíblia está acima das culturas. Vê se você entende aí o que eu quero dizer, acompanhe comigo. Você tem várias culturas ao redor do mundo, de diferentes épocas, em diferentes momentos aí da história. Você tem uma cultura brasileira, cadê o Júlio ali? O Júlio chegou ali. Aquela bandeira do seu país, né, Júlio? Bandeira de Angola, está lá na bandeira da Angola ali, representando. Pensei no Júlio, falei, vou botar a bandeira da Angola ali para o Júlio se sentir representado ali. Você tem ali a bandeira da China, você tem a bandeira de Israel. São várias culturas diferentes. Conversando até com o Júlio mesmo, ele compartilha que ele vê algumas diferenças culturais no campo do namoro entre Angola e Brasil. Existe uma diferença cultural grande. Ainda que haja algumas semelhanças, além da nossa língua, algumas conexões culturais, mesmo no campo do relacionamento a gente vê diferença. Se for na China, é diferente. Se for em Israel, é diferente também. Oriente e Ocidente têm aspectos culturais diferentes. E a Bíblia não se molda por nenhuma dessas culturas. A Bíblia não é brasileira. Os princípios bíblicos não se modificam pela cultura brasileira, não são modificados pela cultura chinesa. A Bíblia foi produzida num contexto cultural israelita, isso é verdade. Mas muitas vezes a Bíblia descreve uma cultura, sem necessariamente impor aquela cultura. O que a gente precisa aprender é que existem descrições temporais e culturais. A Bíblia foi produzida num contexto cultural, séculos antes de Cristo, no século I depois de Cristo, e tudo isso, é claro, descreveu um mundo que tinha seus hábitos, que tinha suas culturas. Por exemplo, se vocês olharem aí
para Gênesis 24, que vocês não precisam abrir, mas se vocês se lembrarem aqui, vocês verão que é o episódio em que o servo de Abraão vai atrás de uma esposa para Isaac. E eu acredito que os pais de vocês não mandem servos atrás de namorados ou namoradas. Se bem que tem alguns pais que às vezes estão tão apavorados que só falta fazer isso, né? Para o filho ir embora logo de casa e engatar em algum relacionamento aí. Mas não é algo da nossa cultura. E não é algo que a Bíblia, ao descrever, está impondo. A Bíblia simplesmente está descrevendo. É a diferença entre descrição e prescrição. Você prescrever algo significa você colocar aquilo como uma norma. Você descrever algo significa você simplesmente falar como a coisa aconteceu. E a Bíblia, inserida nesse contexto aqui, ela tem descrições culturais, como esse exemplo. Se vocês olharem em Gênesis 24, se vocês olharem nos versículos 52 e 53, vocês verão algo que não acontece nos nossos dias mais. Até pouco tempo talvez até acontecesse, ainda deve acontecer em algumas culturas. No Brasil, eu não sei se acontecia desse jeito aqui, antigamente, mas você tem o pagamento do dote. O que é o pagamento do dote? Uma das partes que vão se casar dá um pagamento para a família da noiva, ou para a família do noivo, como que meio que cobrindo o prejuízo de tirar a pessoa de lá, ou fazendo uma transação comercial, alguma coisa do tipo. Era um hábito, era uma questão cultural, não existe isso hoje. Quando eu casei, eu não paguei dote pela Isabela. Pelo contrário, o pastor Marcos teve que gastar dinheiro com o casamento e tudo mais. O Maurício também não pagou dote pela Esther. Pagou, Maurício? Também não pagou dote pela Esther. Mas houve um momento cultural da nossa história, de vários países, em que isso ainda acontece. Olha aí, Gênesis 24, 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Muitas famílias gostariam de que isso aqui fosse a realidade ainda hoje. Pensou, Bia? Agora que seu irmão vai casar, você recebendo da Helena presentes. Isso é uma coisa boa, né? Se bem que aqui, pelo visto, seria a família a sua família que teria que dar para Isabela, para Sofia. Aí não... Para Isabela, não é melhor não. Mas você pode dar para mim, não tem problema. Você poderia dar o presente para mim. Mas é uma realidade que não acontece mais hoje. Nós não temos mais essa cultura do pagamento do dote. E quando a Bíblia descreve isso, ela está justamente descrevendo, ela não está impondo isso como uma norma. Evidência disso é que na cultura do Novo Testamento, já é um mundo grego, já é um mundo debaixo do Império Romano. Muitas dessas coisas ainda aconteciam, mas muitas outras não aconteciam mais, aconteciam de um modo diferente, e a Bíblia nem sequer menciona mais isso. A Bíblia não coloca isso como norma mais, o Novo Testamento não coloca isso como um parâmetro a ser seguido, mas a Bíblia descreve isso no Antigo Testamento. Outra coisa, outro exemplo de uma descrição temporal e cultural é o beijo no cumprimento entre as pessoas. Se vocês olharem vários textos aí, mas, por exemplo, se vocês olharem Romanos 16, vocês verão que nos tempos do Novo Testamento, havia o hábito das pessoas se cumprimentarem com um beijo. Algo típico da cultura oriental. Na verdade, até hoje, alguns países ainda se cumprimentam com beijo. Se não me engano, os russos têm o hábito de se cumprimentar com beijo. Dá um beijo lá e se cumprimentam. Nós, aqui no Brasil... a gente tem esse hábito um pouco mais restrito do que os orientais. Olha aí o versículo 16, Romanos 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É um beijo santo. Naquela cultura oriental, funcionava assim, as pessoas se cumprimentavam com um beijo. Agora eu não consigo me imaginar cumprimentando o Maurício com um beijo. Chegar aí, Maurício, não dá. Pensou a Potter, chegava você, e aí, Potinho? Não, na nossa cultura é uma coisa muito estranha isso. É algo que, num contexto oriental, talvez seja normal. Para nós, é uma coisa muito estranha. Eu já ouvi falar, o Júlio talvez pode me confirmar isso, mas que em alguns países, eu acho que, se não me engano, a Angola quem me falou isso. Eu tinha um colega de quarto que os pais eram missionários na Angola. E ele falava que em algumas regiões era comum os homens amigos andarem de mãos dadas. Eu não sei se isso era algo mais antigo, se é algo que ainda acontece. O dote ainda existe, os homens andarem de mãos dadas. Eu não consigo imaginar andando de mão dada com os marmanjos.
Imagina eu e o Kevin lá, e aí, vamos... Não, na nossa cultura é até perigoso, é uma associação ruim na nossa cultura. Mas num outro contexto não sexualizado, não homossexualizado, isso é algo normal, é algo que não tem problema nenhum. É uma questão cultural, diga, Kevin. Ah, eu não sabia disso. Nas partidas de futebol, entravam de mãos dadas. E aí agora... Exato. Então, você vê que a cultura é um ente social que se modifica com o tempo e vai respondendo às coisas. Na própria Bíblia mesmo você vê diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento, porque há uma mudança cultural. E essa questão do beijo é repetida em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 13, 1 Tessalonicenses 5, 26, 1 Pedro 5, 14. Então era algo comum naqueles dias. Paulo não está falando nada estranho para eles. A ideia de você cumprimentar com o beijo era você demonstrar apreço, afeto, é você demonstrar amizade com a pessoa. É o que talvez hoje, no nosso contexto, fosse o aperto de mão. Naqueles dias era o beijo. Você chega hoje, cumprimenta, chega pro Matheus Thiago, e aí, Matheus Thiago, beleza? Ou, se você é mais íntimo, você chega aquele aperto de mão assim, aquela batida no ombro, assim, bem macha, né? E aí, beleza? Beleza, né? Ou aquele toque que faz até barulho, toque, né? Na nossa cultura, o afeto, a intimidade, a amizade se expressa desse jeito. É raro você ver homens se cumprimentando com um beijo, é raro, ainda mais para se saudar, né? Então é uma diferença da nossa cultura, porque o que a Bíblia faz é descrever algo temporal e cultural. Maurício. É interessante que, no caso dos árabes, dos sírios, eles não pedem isso mesmo aqui, no Brasil. As comunidades árabes e sírias se cumprimentam com um beijo. Eu já tive que barrar já quando eu trabalhava no Brasil. Não, filho, aqui não. Sou brasileiro. Aqui é perna forte, aqui tchau. Não rola, não. Agora, o pastor Marcos conta uma história de que, acho que ele uma vez foi pregar uma igreja, na igreja dele tinha um russo muito velho, já senhor já. E pro russo tinha que cumprimentar com beijo. E aí o russo vinha, o pastor Marcos segurava com uma mão, aí o russo com a outra mão forçava para puxar, aí o pastor Marcos segurava com a outra mão assim e ficava uma briga ali, porque um queria dar o ósculo santo e o outro não. Agora, se você impõe isso na nossa cultura, é uma coisa forçada. Não é isso que a Bíblia quer fazer. A Bíblia ela está descrevendo uma cultura. O nosso cuidado tem que ser justamente discernir o que é apenas uma descrição temporal e cultural daquilo que é um princípio atemporal e supracultural. Aquilo que está acima da cultura. Por exemplo, nós não cumprimentamos com beijo. Então essa ordem do ósculo santo não se aplica diretamente a nós nesses termos. Mas como que nós trazemos isso para a nossa cultura? Talvez Paulo falasse assim, olha, apertem-se as mãos, abracem-se com amor fraternal, o abraço santo, um correspondente da nossa cultura. Um outro exemplo muito debatido, mas que eu acredito que se encaixa aqui, é a questão do véu na igreja de Corinto. Há toda uma polêmica em torno disso, toda uma discussão, mas nós na nossa igreja, nós não orientamos as mulheres a usar véu, porque nós entendemos que o véu era uma questão cultural daqueles dias, que mostrava a submissão dela ao esposo. E na nossa cultura o véu não tem esse significado, nós não temos correspondente cultural disso. Então nós mostramos, as esposas mostram a submissão por meio de outros itens, por meio de outras condutas e assim por diante, por meio de outras posturas. Mas é a diferença entre uma descrição temporal e cultural e um princípio atemporal e supracultural. Vários exemplos aí nós poderíamos citar. Mesmo diferença entre os países ocidentais. Por exemplo, aqui no Brasil, velório, sepultamento, é tudo muito rápido. A pessoa morre, no mesmo dia ela já vai para o IML, já é velada e, dependendo, já é sepultada. Nos Estados Unidos, é uma festa programada ao longo de dias. Falou, olha, semana que vem vai no velório da minha tia. O quê? Semana que vem? Mas sua tia morreu agora. Mas o velório vai ser só semana que vem. Na Inglaterra, a mesma coisa. Vocês viram aí o que aconteceu com a rainha aí agora? Uma semana de velório lá. Meu Deus! O que é isso? Aqui no Brasil seria uma coisa rápida. Né? Mas é uma diferença cultural. Qual é mais certo? Nesse caso... Enterra logo, né? Todo mundo sabe que o jeito brasileiro é o certo, né, Henrique?
Mas, nesse caso, não há nenhum imperativo moral nisso. O que a gente tem que fazer, então, é, a partir dos princípios atemporais e supraculturais da Bíblia, avaliar o que em cada cultura é certo ou errado. Por exemplo, na cultura brasileira, é muito comum você ter não vou chamar de indecência, mas é muito... indecência. Você tem uma cultura muito sexualizada. Então, por exemplo, as roupas das mulheres, é aquela roupa que é tudo apertado, gosta de mostrar o corpo todo. Você tem a cultura do carnaval, dessa coisa aí, dessa festona aí, onde todo mundo pode fazer o que quiser. Isso é uma expressão cultural brasileira. Mas a Bíblia prova esse comportamento? Não. Porque existe um princípio que está acima disso, é um princípio que está acima da nossa cultura e que julga, que avalia a nossa cultura. Por outro lado, na nossa cultura também, todos os gringos falam que nós somos extremamente calorosos na recepção. O gringo vai na sua casa, você mostra a sua casa inteira, olha, aqui é o banheiro, você abre aqui, olha que banheiro legal. Ó a torneira como que é, né? Mostra a torneira aqui. Ó, vai embora, leva um bolinho, leva um bolinho lá, leva uma marmitinha. Isso é errado, biblicamente falando? Não. Na nossa cultura é uma expressão de hospitalidade, então é algo que a Bíblia aprova. Então o que nós temos que fazer é olhar para a Bíblia e identificar com muito cuidado, com muito zelo, com muita cautela, o que é uma descrição e qual princípio nós extraímos daquela descrição, se for o caso, e aquilo que é uma norma, aquilo que é uma ordem, um imperativo que deve ser aplicado a todas as culturas. Por exemplo, a Bíblia fala que nós temos que ter comunhão na igreja. Isso não é algo apenas da cultura israelita do século I, isso é algo supracultural. Não importa a cultura que você seja, você tem que se reunir na igreja. Você tem que ser uma pessoa que ama o seu irmão. Você tem que ser uma pessoa que se veste de modo decente. Você tem que ser uma pessoa, enfim, que tem um palavreado. Aí são imperativos morais, que em toda cultura você tem que adotar. Mas existem questões que a Bíblia avalia como certo e errado em cada cultura individual. Então é isso que nós precisamos ter em mente. E o namoro, eu acredito, se encaixa nisso aqui. Porque se você pensar no contexto israelita do século I ou antes de Cristo, talvez se você pensar no contexto oriental, como países da China, talvez um modelo de relacionamento não contemple o namoro. Mas na cultura ocidental existe um período em que duas pessoas que não são casadas decidem se conhecer de modo mais íntimo, de modo mais próximo, com limites, com ressalvas, com cuidados. E não há nada, a Bíblia não condena essa aproximação por si só. Então o namoro, creio eu, entra aqui. Por isso eu não defendo a ideia de que, já que não existe namoro na Bíblia, nós não temos que namorar. É uma invenção norte-americana, pecaminosa, ocidental, que a gente tem que abolir. Negativo. A Bíblia condena algumas expressões culturais, sim. Por exemplo, ficar. É você se aproveitar sexualmente, fisicamente de outra pessoa só para se satisfazer. Isso a Bíblia condena em qualquer cultura. Qualquer expressão disso é uma expressão lasciva e a Bíblia condena isso. Agora, o namoro, como nós vamos definir aqui, a Bíblia não condena. E na nossa cultura existe isso. Então o que nós vamos fazer é pautar isso por princípios bíblicos e entender que na nossa cultura existe espaço para isso, sem ferir as ordens de Deus, sem ferir o parâmetro que Deus coloca para nós. Ficou claro isso para vocês? Certo? Faz sentido? Ok. Então vamos definir aqui o que é namoro. Eu coloquei aqui uma definição que não é uma definição exaustiva, mas é uma definição que eu julgo adequada e que envolve os elementos que eu quero explorar com vocês. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa definição, porque é a partir dela que nós caminharemos o resto do nosso estudo. Então, o que é namoro? Definição. Namoro é o período em que duas pessoas assumem o compromisso público de conhecerem-se mutuamente de modo mais íntimo, com vistas a um eventual casamento. Uma definição um pouco extensa, mas que você consegue entender o que ela quer dizer. Então você tem alguns destaques ali que eu quero seguir aqui com vocês para
explicar um pouco melhor essa definição. O primeiro destaque que eu quero fazer diz respeito ao compromisso público. Namoro envolve um compromisso público. Duas pessoas assumem um compromisso diante de todos os demais, diante de todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Mais do que atualizações de status nas redes sociais, talvez muita gente pense que namorar é só atualizar lá o seu status, namorando com, pronto, agora isso é o que importa. Mais do que isso, isso também é importante, claro, né? Não adianta você namorar fora das redes sociais e dentro das redes sociais se comportar como um solteiro. Claro que não. A sua presença virtual também é modificada pelo seu compromisso, é claro. Mas o que eu quero dizer é que mais do que atualizações de status nas redes sociais, namorar uma pessoa significa dizer não para todas as outras e assumir um compromisso de fidelidade. O que significa que quando você fala, quer namorar comigo, tanto a parte que responde essa pergunta, quanto a parte que faz essa pergunta está falando, eu estou assumindo um compromisso com você e automaticamente estou falando não para todas as outras pessoas que aparecerem por aí. É um compromisso de fidelidade. É um compromisso de exclusividade. É diferente da amizade. A amizade não tem um compromisso de exclusividade. Você não fala assim, quer ser meu amigo? Quero. Pronto, não sou mais amigo de ninguém agora, sou só seu amigo. É até um pouco creepy, né? Assustador uma coisa dessa. Sou só o seu amigo agora e você só pode ser meu amigo. Você fica até meio... que é isso? A amizade é algo que não tem limites. Você pode ter quantos amigos você quiser. Cada um aí vai variar isso. O namoro não. Você não pode ter vários namoros. Essa palhaçada que inventaram agora de trisal, quadrisal, pentasal, hexasal, sei lá. Tudo isso daí é uma distorção muito tosca do que é o relacionamento, porque tira o aspecto de fidelidade, de exclusividade. Mata com isso. Não existe isso. Vocês devem ter visto recentemente aquela propaganda, acho que do Burger King, que tinha lá um trisal, acho que era do Burger King, que tinha um trisal, que falava, não, eu não escolho um nem outro, eu fico com os dois e tal. Isso é ridículo. É uma imoralidade, é uma indecência isso. Porque o namoro implica em você dizer sim para uma pessoa e não para todas as outras num compromisso de fidelidade. Em outras palavras, os indivíduos estão fora do mercado de candidatos. E não existe namoro secreto. Então, quando você namora, quando você põe uma aliança de compromisso no dedo, inclusive a aliança de compromisso, ela serve justamente para expressar isso. A pessoa bate o olho e fala, ele tem namorado, ela tem namorado. Exceto aquelas pessoas que colocam um anel de castidade, alguma coisa do tipo. Isso é só para confundir os outros, né? Porque se você tem um compromisso, tem um compromisso com Deus, meu filho, minha filha, isso aí transcende uma aliança que você põe no seu dedo, né? Não dificulte as coisas, né? Faça os símbolos significarem o que eles têm que significar. Uma aliança significa uma aliança com outra pessoa, com outro indivíduo aqui, neste plano, nesta realidade, né? Com outro rapaz ou com uma outra moça. Então, o compromisso que você tem faz com que automaticamente você saia. Então não vai chegar uma outra moça em você e falar, quer namorar comigo? Você fala, olha, eu já tenho namorada, eu já sou comprometido. Veja aqui esse anel de compromisso. E como eu mencionei ali, também não existe namoro secreto. A ideia de você combinar namorar com a pessoa, mas ninguém mais saber. Isso não existe. A gente é namorado. Pior ainda é quando só uma das partes sabe do namoro, né? Eu tô namorando, mas você já contou pra ela? É tão secreto que nem a outra parte sabe, né? Não existe isso, é um compromisso mútuo. Os dois fazem isso publicamente, nós estamos namorando, atualizam suas redes sociais, se for o caso, usam símbolos de compromisso, como aliança de compromisso, e a todos eles estão transmitindo uma mensagem. Eu estou fora do mercado do relacionamento. Não me procurem. Para a tristeza das moças, eu já estou comprometido. Ou para a tristeza dos rapazes, eu já estou comprometida. Então é isso que implica o namoro. É um compromisso público. Nesse ponto, tudo certo? Considerações? Não? Todos concordam com isso? Tem alguém aqui que não concorda? Ok. Vamos lá. Outro item é que o namoro, além de ser um período em que duas pessoas assumem um compromisso público de conhecerem-se mutuamente, aí vem a ênfase que eu quero dar, que é o conhecerem-se mutuamente. O que eu quero dizer com isso? É o propósito principal do namoro. Como eu sempre
gosto de pensar e repasso isso para vocês, o namoro é um período de avaliação, como eu digo ali embaixo. Mas olha só o que diz o texto aí. O conhecimento mútuo, ou seja, você conhecer um ao outro, é o propósito principal do namoro. Trata-se de obter informações, sejam verbais ou não verbais. O que eu quero dizer com isso? É assim, quando você namora uma pessoa, você deve obter informações verbais, do tipo, o que você acredita sobre a Bíblia? O que você acredita sobre divórcio? O que você acredita sobre casamento? O que você acredita sobre criação de filhos? São respostas que a pessoa vai dar para você e você tem que colher isso. Se você entra num casamento depois sem ter colhido essas informações, você vai estar arrumando para sua cabeça um problema muito grande. Então existe uma indagação verbal que a pessoa tem que responder. É claro que você pode fazer isso de modo diluído. Você não vai chegar com uma pessoa, então, vamos lá. Pega a folha assim, pergunta número 1, vestibular, né? Pode pegar caneta, papel, não pode ter consulta, tá? Você não vai fazer isso com a pessoa. Mas ao longo do relacionamento você vai obter essas questões. Porque as situações vão aparecendo. E você tem que perguntar tudo isso para a pessoa, tudo. A pessoa tem que mostrar a declaração de fé dela para você. Talvez não de modo sistematizado, como uma aula. Você pode fazer slide se você quiser, tá? Você tem que me apresentar o que você acha sobre cristologia. Você não precisa fazer desse jeito. Mas você tem que obter informações daquela pessoa. O que você acredita sobre o inferno? O que você acredita sobre tal coisa? O que você acredita sobre o papel do homem e da mulher? Você tem que obter essas informações verbais. São respostas. Mas existem informações não verbais também. E você obtém isso no namoro. O que eu digo com informações não verbais? São ações e reações da pessoa. Então, durante o namoro, você vai ver qual é a conduta da pessoa. Ela foi contrariada. Como que ela reagiu a ser contrariada? As coisas saíram do controle dela. Como que ela reagiu quando as coisas saíram do controle dela? Hoje ele estava muito estressado no trabalho. Como ele reagiu no tom de voz, no tratamento das pessoas em casa, no tratamento a mim? Como que essa pessoa reagiu? Quando nós discordamos no assunto, como ele reage? Ele pega, fica bravo, bate na mesa, vira tudo. É uma reação não verbal. Eu vejo que ele é alguém irado. E se ele é alguém irado no namoro, no casamento, muito provavelmente ele não vai virar a mesa em você. Ele vai jogar você na mesa. É a sua cara que ele vai machucar. Não é mais o prato, não é mais a parede, não é mais a porta. Se no namoro você percebe agressividade contra objetos ou coisa e tal, se é com você, então, aí você espera a morte no casamento. Mas se você percebe agressividade no namoro, você já sabe que aquela pessoa tem um problema sério de ira, um problema sério de agressividade que vai no casamento piorar. Então você vai colhendo essas informações. Por isso é um período de avaliação. E isso envolve o quê? Atenção aqui agora. Envolve o compartilhamento de rotinas, histórico pessoal, planos futuros, estruturas familiares e convicções. De novo, não é para você achar que tudo isso daqui é uma ficha que você dá para a pessoa, um calhamaço. Responda tudo isso para a gente continuar o namoro, né? Não é isso que você vai fazer. Mas o que acontece? Você compartilha a sua rotina. Oi, amor, bom dia. Como você dormiu bem? Olha, eu vi essa música, lembrei de você. Amor, tô indo pro trabalho. Amor, olha, aqui no trabalho aconteceu tal coisa. Amor, tô indo para a faculdade. Amor, olha, vai ter o aniversário da minha tia-avó, você não quer ir comigo? Você vai compartilhando a rotina da pessoa. E conforme você vai se envolvendo na rotina da pessoa, você vai conhecendo a pessoa. Quais são os hábitos dela, a postura dela, o modo como ela reage às coisas e assim por diante. O histórico pessoal também. Conforme você se envolve com a pessoa, você vai conhecendo um pouco do passado dela também. Você vai vendo como foram os outros relacionamentos que ela teve, se foi o caso. Você vai vendo como que é o histórico pessoal dela na escola, nos trabalhos, dentro da família. Você vai conhecendo o histórico daquele indivíduo, daquela pessoa. E você vai coletando essas informações. Muitas pessoas têm um histórico pessoal turbulento, um histórico pessoal ruim, um histórico pessoal muito manchado, muito maculado. E muitas vezes isso se torna um fator decisivo na escolha da pessoa. Imagine você, rapaz, namorando uma moça e essa moça vira em determinado momento e fala, olha, eu tenho que compartilhar algo com você. Eu, antes de me converter, eu era uma garota de programa. Isso certamente vai impactar a sua decisão quanto aos próximos passos. E não tem nada de errado com isso. Talvez você repense, fala, peraí, eu preciso repensar se eu estou disposto a lidar com isso. Se eu estou disposto a lidar com alguém que já esteve envolvido num contexto desse.
Então o histórico pessoal vai aparecendo com o tempo. E é bom, isso tem que acontecer. Há pessoas que têm problema com pornografia, pessoas que têm problema com drogas, tudo isso, em algum momento do namoro, a pessoa vai ter que compartilhar esse histórico pessoal, para que a outra pessoa não seja enganada e ela saiba exatamente onde ela está entrando. É por falta dessas informações aqui que muitos casamentos às vezes acontecem, são consumados e a pessoa, depois de um tempo, se dá conta de que o parceiro era homossexual. Mas não percebia o histórico pessoal, ignorava isso, não levantava essas questões. Então é importante você observar isso. Os planos futuros, você compartilha isso. Olha, daqui a 5 anos eu quero fazer um doutorado na Europa. Bom, daqui a 5 anos eu pretendia estar começando a ter meu primeiro filho. Você já vê que os planos são diferentes, divergentes, e você vai compartilhando isso para alinhar tudo isso. Estruturas familiares, nas festas de família. Todo Natal a gente passa na casa da minha avó. Quando a gente casar, a gente vai lá. Opa, peraí, como assim você está impondo isso? Essa estrutura familiar é sua. Na minha família é diferente. Na minha família, cada um passa onde quiser. As estruturas familiares variam. Eu moro com minha mãe, moro com meu pai, moro com minha avó, moro com meu avô. Minha família de outra cidade influencia muito a minha família aqui. Tudo isso você vai obtendo informações. E as convicções da pessoa, como eu falei. Além disso, envolve também expressões de compromisso e afeto exclusivas, que eu já mencionei no ponto ali do compromisso público. Mas você vê como essas expressões se mostram. Você vê se o rapaz ou se a moça são pessoas que têm conversas com pessoas de outro sexo, com muita liberdade e assim acabam tendo um compromisso meio frouxo, uma coisa meio vaga, meio difícil de administrar, muitas liberdades que um rapaz dá para uma amiga ou que uma moça dá para um amigo. Então envolve expressões de compromisso e afeto exclusivas. Inclusive no ato de presentear o indivíduo. Poxa, ele me dá presentes, eu dou presentes para ele. São expressões de afeto que estão ali nesse conhecimento mútuo. Ele gosta de ganhar tais coisas. Isso é importante. Por exemplo, um exemplo prático para vocês. Quando eu era mais novo, até conversamos isso esses dias lá na casa do Maurício e da Esther, eu era um cara muito chato. Era chato, que fique claro. Acontecia de eu querer presentear a Isabela com base no que eu achava que era o certo de um presente. Então eu não dava para a Isabela os presentes que ela gostava ou queria. Eu dava para a Isabela os presentes que eu achava que ela precisava. Porque eu falava que presente não era gosto, era necessidade. Então teve um dia, uma ocasião, em que a Isabela falou, preciso de um shorts. E eu falei, não, você não precisa de um shorts, você precisa de uma bermuda. E eu falei, tem que ser essa bermuda aqui. A Isabela, mas eu não quero essa bermuda, eu não gosto dela. Não, mas você vai ter essa bermuda aqui. Porque essa aqui é a que eu quero para você. E você não sabe que você precisa, mas você precisa dela. E eu dei esse presente de Natal para ela. E eu acho que você usou 2 vezes aqui, depois eu pro bazar, né, amor? Mas o semblante dela, quando abriu o pacote e viu aquela bermuda, foi um semblante de frustração instantânea. Porque eu estava expressando o meu afeto de modo errado. E é importante você avaliar isso. Espera aí, essa pessoa, ela expressa o afeto dela de um jeito estranho. Ela expressa o afeto dela de um modo que eu não concordo, que é difícil de alinhar. Então é bom você avaliar essas coisas aí também. Agora anotem, isso não envolve intimidade sexual. Um discurso muito comum que você ouve aí fora, as pessoas falarem assim, não, é importante você se envolver sexualmente com o seu namorado, porque vai que você não gosta da performance, vai que você não gosta da química entre vocês ali na intimidade sexual. Isso não tem nada a ver, isso é um discurso errado, é um discurso inventado, que só serve para permitir a libertinagem, para incentivar a libertinagem. Porque a questão de intimidade sexual não diz respeito a compatibilidade ou incompatibilidade. Um homem e mulher, eles são compatíveis por natureza, por design. Deus fez as coisas assim. Existe compatibilidade. Intimidade sexual é uma expressão de intimidade, justamente. Envolve muito mais do que o ato sexual, pensando no aspecto físico apenas.
Então, o namoro não envolve intimidade sexual. Sexo fora do casamento é pecado em qualquer instância. Namoro, noivado, qualquer instância. Porque o ato sexual é um presente que Deus dá ao casal casado. É uma realidade exclusiva do casamento. Então, mais adiante, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos limites físicos, do namoro e tudo mais. Mas de antemão eu quero enfatizar isso daqui. E ali embaixo eu concluo falando que por ser um período de avaliação, é fundamental estar atento aos sinais positivos e negativos. Então, o que eu quero dizer com isso? Já que você entra no namoro, você está sempre avaliando. Claro, você não tem uma postura, como eu posso dizer, uma postura fria. Você não é um robô namorando. Você não é como Sheldon, do The Big Bang Theory, namorando. Você é um ser humano que tem afeições, que tem alegrias. Só que você nunca pode perder de vista que você está numa avaliação. Como dizem popularmente, é normal que no namoro você fique um pouco cego, mas você nunca pode ficar surdo, por exemplo. As pessoas vão chegar para você e falar, David Lyon, aquela moça não é legal, David Lyon. David Lyon, que é um galã, certo, David Lyon? Faz muito sucesso aí entre as moças, né, David Lyon? Vai chegar e falar, David Lyon, aquela menina não é legal para você. O namoro de vocês não está caminhando bem, você tem que perceber isso, aquela moça não está legal. E pode ser que eu chegue para a moça e fale, olha, o David Lyon não é um cara legal. Aí não, né, David Lyon? Aí zoa, né? Aí zoa a história. 100% perfeito, a gente sabe. Então, você tem que estar atento aos sinais, e muitas vezes os sinais, se você não perceber, outras pessoas vão perceber. É por isso que a presença dos pais é importante no namoro. Os pais, muitas vezes, percebem coisas que o filho não consegue perceber. Tanto pela vivência, como pelo fato dos pais desfrutarem de uma posição de autoridade sobre os filhos, que é uma posição munida de algumas skills, algumas habilidades, que às vezes o filho não percebe, mas a mãe parece que tem um olho de tandera e olha lá na frente. Coisas que você nem imagina. Ela fala, olha, filho, isso aqui vai dar problema. Por causa disso e disso e disso. Você, nossa, mãe, eu não tinha pensado nisso. Então é bom você estar atento a um período de avaliação. Quais são os sinais positivos de um namoro? Se o seu namoro tem esses sinais positivos, então é um namoro que está caminhando bem. Se você quiser um dia casar com essa pessoa, você poderá, ao que tudo indica, seguir por esse caminho aí, olhando esses sinais positivos. Por exemplo, crescimento em todas as áreas. É importante que tanto o rapaz como a moça se incentivem no crescimento acadêmico, crescimento profissional, mas, acima de tudo, crescimento espiritual. É importante que os dois juntos sejam crentes melhores do que eles separados. Se você namora uma moça, se você namora um rapaz, mas espiritualmente aquilo causa estagnação espiritual, há uma influência negativa. Ao invés de ser um crente melhor, você se torna um crente pior. Ao invés de ser um crente mais maduro, você se torna um crente meia boca. Se isso acontece, então isso é um mau sinal. Porque um sinal positivo do namoro é o crescimento. Como acontece com qualquer amizade, mas especialmente no campo do namoro. Outro bom sinal é a alegria. Se você sente prazer de estar com aquela pessoa, alegria de estar vivendo aquilo. Se há um fardo para você, se há um peso para você, se te dá frio na barriga, não no bom sentido de borboletas no estômago, mas no sentido de angústia, eu não quero ver aquela pessoa, eu fico nervoso, eu fico nervosa. Se isso acontece, não é um bom sinal. A alegria precisa estar presente. É normal de um relacionamento ter alegria. E um outro sinal positivo é a realização. É aquele sentimento de, poxa, como eu estou satisfeito como as coisas têm caminhado. Os meus alvos, as minhas metas, aquilo que eu esperava está sendo cumprido, está sendo atendido. Não, claro, metas surreais, ideias surreais, mas aquilo que é palpável na realidade humana. Aquilo que é comum, é você se sentir realizado. Poxa, que legal que eu estou namorando com essa pessoa. Que legal que a gente está caminhando bem. Isso tem que estar presente. O contrário disso são os sinais negativos. É a estagnação espiritual. É você não ser um crente melhor, é você começar a ter umas ideias estranhas por influência um do outro. É um retrocesso nas várias áreas da vida. Eu conheço casais que
na época em que namoravam, não casais casados hoje, o relacionamento terminou, essas pessoas casaram com outros indivíduos e tal, mas casais em que a moça falava pro rapaz que era contra ele estudar. Não, eu sou contra você fazer faculdade, porque isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Por conta de ideias na época pentecostais, neopentecostais, de que a letra faz mal, estudar faz mal, esse tipo de coisa. E era um retrocesso, era uma estagnação profissional, acadêmica da pessoa. Isso é terrível, tanto da parte do homem como da parte da mulher. A culpa, é muito ruim isso, especialmente quando há um envolvimento sexual além do limite. Eu não me refiro apenas ao ato sexual em si, mas quando os limites do contato físico são ultrapassados, isso causa culpa, isso causa uma tristeza, isso causa a vontade de você enfiar a cabeça na terra e desaparecer. E o relacionamento acaba trazendo essa culpa. Você está junto com a pessoa, você se sente culpado por estar com aquela pessoa. Você se sente culpado pelo que vocês fizeram. Se o seu relacionamento é marcado por culpa constante, isso é um mau sinal. Significa que vocês não estão desenvolvendo uma boa vida espiritual como casal. Medo, angústia, frustração, tudo isso são sinais negativos e que você tem que estar atento. Por isso que é um período de conhecimento mútuo. Se as coisas caminham bem, você vai ter alegria, crescimento e realização. Não significa que você vai ser um casal perfeito, que você vai ser sempre alegre, que você nunca vai ter briga, nunca vai ter problema. Você vai ter desentendimento, porque nós somos pecadores, isso vai acontecer. Mas se o seu relacionamento é marcado só por briga, peraí, tem alguma coisa errada. Se o seu relacionamento é marcado só por discórdia, se você quer ir para um lado, a pessoa quer ir para o outro, se você gosta de uma coisa, a pessoa gosta de outra, e vocês sempre estão discordando em tudo, é um péssimo sinal. Isso vai dar uma insegurança tremenda lá na frente. E não se iluda. As pessoas não mudam do jeito que a gente geralmente pensa. Ele é agressivo agora, mas quando casar ele vai deixar de ser agressivo. Ele vai piorar. Ele vai se tornar mais agressivo. Essa é a tendência. Mas eu acredito que Deus pode transformar. É verdade, Deus pode transformar. Mas esteja atento para que essa transformação aconteça antes do casamento. Porque se você entrar crente que Deus vai fazer alguma coisa, você está sendo ingênuo. Porque você está achando que Deus vai agir do jeito que você espera que ele atue. Desse ponto do conhecimento mútuo, alguma consideração? Podem fazer agora sobre essa parte aí do que eu julgo ser o propósito principal do namoro. Sem considerações? Esther. Exatamente. Porque isso traz muita culpa. Existe um episódio bíblico que, eventualmente, eu devo citar aqui, que é o filho de Davi se envolvendo com a sua irmã. E ele deseja a sua irmã. E ele arquiteta um plano por influência do amigo, ele arquiteta um plano para se deitar com a sua irmã. E a irmã, evidentemente, não queria isso. E ele consegue, ele se finge de doente, atrai a irmã dele até o quarto dele e se deita com ela, força uma relação, um estupro acontece ali, a moça não queria aquilo. E o que acontece na sequência é que ele começa a sentir meio que repulsa, que nojo dela. Fala, não, você vai embora daqui. E a moça fica desamparada, isso traz muitos problemas ali para a família. Mas porque esses limites ultrapassados, eles tendem a criar muitos sentimentos e reações ruins. E que acompanham a pessoa durante muito tempo, inclusive durante o relacionamento. Talvez principalmente durante o relacionamento. É um casal que quando se vê, parece que existe sempre uma nuvem negra em cima. Então, eu reforço, quem já namora e quem ainda pensa em namorar, cuidado com os limites do contato físico. Muito cuidado.
vocês podem carregar culpa, uma culpa que vai destruir o relacionamento de vocês. Existem relacionamentos que terminam por causa disso. Por que, pastor, eu devo terminar? Porque vocês não conseguem se controlar. Vocês não entendem vocês não entendem as coisas. Vocês estão se matando espiritualmente porque vocês não entendem o limite das coisas. Vocês têm que terminar antes que vocês cheguem num ponto insustentável. Vocês precisam tirar essa culpa de vocês. Ah, pastor, a gente tenta, mas a gente não consegue. Então é melhor terminar. É melhor terminar. Porque um relacionamento não pode ser marcado por culpa. Um relacionamento não pode ser marcado por fracassos constantes. Porque isso pode causar cicatrizes e marcas para o resto da vida. Kevin. Você falou da pessoa sem ingênua, achando que pode mudar depois do casamento, né? Eu acho que, na verdade, essa ingenuidade é tentar Deus isso aí. Também. É você exigir que Deus faça algo que você quer. Ou você colocar palavras na boca de Deus. Uma falsidade disfarçada de fé. Exatamente. É você impor para Deus o que você quer e Deus que se vire para te dar aquilo que você quer. Exatamente. Isso não pode acontecer. Gente, o namoro é um recurso que você tem para não entrar em uma cilada. O namoro é uma ferramenta cultural que nós aqui no Ocidente temos para que a gente consiga conhecer com propriedade a pessoa com a qual nós queremos formar uma família. É um vínculo que não se dissolve, só com a morte acaba. Então você tem que usar o namoro com sabedoria. Namoro não serve só para você dar uns beijos aí, para você saciar alguns impulsos que você tem. O namoro não serve para isso. O propósito principal do namoro é esse, é o conhecimento mútuo. Se você ignora essa realidade e acha que namorar existe só para você curtir a vida, que namoro é uma curtição, você não entendeu o que é namoro. E se você entrar num relacionamento mais perene, como casamento, você vai amargar situações terríveis para o resto da sua vida. Então avalie muito bem. Antes de começar um namoro, você já deve ponderar algumas coisas. E no namoro, você nunca deve perder de foco essa questão avaliativa. É algo que você tem que manter no horizonte. O que mais? Considerações aí. Júlio. É estranho, né? Talvez a me referir a uma conotação, por exemplo, de orientação sexual. Tudo bem que há coisas que em biologia não se pode fazer por causa dessa conotação sexual. As pessoas podem desconfiar a orientação sexual dessa pessoa, mas lá não está assim ainda. Então há certas coisas que a gente acha normal, mas aqui já começa a ter uma avaliação da conotação sexual. E é importante, por exemplo, o Júlio, que é alguém que está morando em outro país e que, ao que tudo indica, quer estabelecer um núcleo familiar em outro país. É importante que tanto o Júlio como a pessoa com quem o Júlio se aproximar seja observador dessas coisas. Peraí, culturalmente eu estou me aproximando de alguém que tem alguns traços diferentes dos meus. E eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber como essa pessoa se comporta. Mais um exemplo prático e simples disso. Você tem que ver se a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa porca. É importante isso. Ela está sempre com o dente sujo, sempre com bafo. Você entra na casa dela, está sempre cheio de pó, o quarto dela é sempre uma bagunça. Não espere que a sua casa vai ser um brinco. Você tem que saber. Você entrar na casa da pessoa, você sente aquele cheiro de caatinga, você fala, meu Deus, tem alguma coisa aqui que a pessoa vai levar para o casamento. É o contexto de onde ela veio, você observa. Você observa a higiene da pessoa, você observa como ela limpa a casa, ou como ela organiza o quarto. No caso dos rapazes, quando a moça for em casa, não é que você vai esconder a sua bagunça, né? Você não vai botar tudo no armário e segurar, esse é meu quarto, né? E segurando lá para o armário não abrir. Mas é importante você ter em mente desde já que você tem que ter um mínimo de organização para um dia conviver com uma mulher. E se você entra no quarto de uma moça e parece que duas onças brigaram lá dentro, a coisa vai complicar. Às vezes a preguiça, você percebe isso no namoro. Você vê a moça, o rapaz sempre com roupa tudo desgrenhada, umas coisas tudo, cabelo tudo bagunçado. Às vezes não é só problema de higiene, a pessoa toma banho, passa desodorante, usa perfume, mas às vezes é preguiça. A
pessoa tem preguiça de se arrumar. A pessoa tem preguiça de fazer as coisas. Você marca um horário, a pessoa sempre chega atrasada, a pessoa nunca está na hora. Por quê? Porque você já está percebendo, olha, essa pessoa ela vai levar isso para o casamento, ela vai levar isso para o relacionamento. Pode ser marca de preguiça, de desleixo, coisas do tipo. E você está lá observando. Então não desprezem esse aspecto de observação do casamento. Vocês estão vendendo um peixe, vocês não podem ser falsos. Vocês nunca devem ser falsos. Transmitir uma ideia que não corresponde à realidade. Mas vocês têm que saber que a outra pessoa está avaliando. Aí chega alguém com essa situação toda, né? Uma pessoa porca, uma pessoa desorganizada, uma pessoa, enfim, horrível. E aí chega e fala, pastor, eu não sei porque ela terminou comigo. Eu falo, meu amigo, só você não sabe. Todo mundo sabe. Aliás, a Rexona poderia saber também. Por que ela terminou com você. A Listerine poderia saber também por que ela terminou com você. Então, esteja atento. Há uma propaganda no sentido positivo. E as coisas estão sendo observadas. Nesse ponto aqui, tudo certo? Ok? E o último item aqui é que o namoro, ele tem esse conhecimento mútuo, de modo mais íntimo, com vistas a um eventual casamento. Coloquei ali. O namoro existe para responder a uma única questão. Eu devo me casar com essa pessoa? Eu costumo dizer que o namoro responde uma pergunta, o noivado responde outra pergunta. E é por isso que nós não misturamos as coisas. Qual que é a pergunta do namoro? Eu devo me casar com essa pessoa? Essa é a única pergunta que você tem que responder no namoro. A pergunta do noivado é diferente. Você já deu um passo além. Agora a pergunta do noivado é, como eu vou me casar com essa pessoa? É onde você começa a levantar recursos, fazer planos, comprar móveis, fazer financiamento na Casas Bahia, pedir dinheiro emprestado para os pais, tudo isso daí. Agora é o momento, é o como. Mas a primeira pergunta é, eu devo me casar com essa pessoa? O namoro serve para responder isso. Assim, o namoro exige, por definição, um prazo de validade. Ele precisa acabar, seja em noivado ou em amizade. É por isso que nós falamos que não é bom você entrar num relacionamento sem perspectiva nenhuma de casamento. Você está lá no alto dos seus 13 anos e fala, vou namorar. Você vai casar com quantos anos, no mínimo? Até você ter o mínimo que precisa para casar. Você vai ficar namorando por 10 anos? É muito tempo se expondo a perigos, é muito tempo se expondo a tentações. Não é saudável. Eu não defendo também a ideia de que você tem que namorar no máximo 1 ano e aí já casar. Você namora quanto tempo você achar necessário para avaliar. Não demora muito tempo para você fazer uma avaliação suficientemente boa da pessoa. Mas é bom passar algum final de ano na casa dos pais dela, algum Natal, ver as brigas em família. É bom você saber onde você está entrando. Você precisa de tempo, mas você precisa de 10 anos. Você não precisa de todo esse tempo. Então tem um prazo de validade. Tem que acabar. Ou em noivado ou em amizade. Namoro sempre acaba. Ou em noivado ou em amizade. Kevin? Como que é? Passar de 10 anos de namoro, a pessoa sabe que não vai ficar namorando. Não, tem pessoas que entram no relacionamento e ficam anos ali e não tem perspectiva nenhuma de responder essa pergunta. Eu acho que foi uma decisão impensada entrar no relacionamento então sem isso. E se você não tem coragem o suficiente, olhando os dados, se você não tem coragem de dar o próximo passo, então pula fora. Se não me engano, o Chesterton, aquele filósofo, teólogo, acho que é católico, se não me engano, ele uma vez disse que se você está na beira de um precipício, avançar é retroceder. Então, o avançar, nesse caso, é você dar meia volta e abandonar a direção que você está indo. Às vezes, você está num relacionamento de tanto tempo e você não vê o cara tomando uma iniciativa, a moça tem os problemas que não mudam. O avanço é você voltar atrás e falar, olha, eu acho melhor a gente terminar. Então, é importante você ter esse prazo de validade em mente. O casamento é algo colocado no futuro, de modo que o namoro é mais frágil e passageiro. É importante manter isso em mente para não aplicar tudo do casamento ao namoro. Por isso que eu coloquei ali que o namoro tem no horizonte um eventual casamento, porque o namoro não é um casamento. Por vários motivos. Não tem desfrute de intimidade sexual, não tem um compromisso público no cartório. Ninguém vai no cartório para namorar. Ninguém vai pedir autorização para o escrivão para namorar. Não sei, existe isso, Bia? Existe?
Certo. Mas existe gente que vai no cartório para namorar? Nossa. Contrato de namoro? Meu Deus, o mundo... inclusive, né? Entendi. Então, a pessoa vive como casada, mas ela quer deixar claro para a justiça que ela não é casada. Entendi, ok. Então já vem de uma ideia errada já. Ok. Então a gente sabe que não é isso que o namoro cristão se propõe a fazer. Diga, Esther. Exato, é você ter o ônus do casamento é você ter o bônus do casamento sem o ônus do casamento. Não existe. Isso não existe. E o outro extremo é as pessoas aplicarem tudo do casamento ao namoro. Então, aconteceu uma vez comigo de um casal me procurar para aconselhamento e o rapaz não queria mais namorar a moça. O rapaz não queria mais namorar a moça. E, gente, não tem nada de errado o rapaz não querer mais namorar a moça. O namoro, como eu coloquei ali, é algo passageiro, é algo frágil. Claro que você não vai ficar, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o namoro, chega um momento que a pessoa pode falar assim, olha, eu decidi, eu avaliei e eu acho que nós não temos um relacionamento sólido para avançar. Eu acho bom nós terminarmos. Tudo bem, isso é normal. Mas a pessoa, a outra parte do caso, ela queria aconselhamento pastoral para isso. Eu falei, olha, rapaz, o que eu vou fazer? Ele quer terminar, eu posso aconselhar o quê? Não posso fazer aconselhamento nupcial aqui com vocês, porque vocês não são marido e mulher. O casamento não acaba, mas o namoro acaba. Mas a moça queria usar o aconselhamento para segurar o rapaz. E às vezes não é questão de aconselhamento. Claro, namorados podem buscar aconselhamento para algumas questões, mas às vezes a outra parte simplesmente quer terminar. É uma realidade frágil, não é banal, não é fútil, não é frágil no sentido de algo descartável, mas é algo que eventualmente termina. E você não aplica tudo do casamento ao namoro. Por isso, quando eu digo, como o Maurício lembrou na última ocasião, quando eu digo que o namoro é uma miniatura do casamento, hoje eu faço algumas ressalvas nisso. Porque o que eu quero dizer com essa frase é que você vai observar a submissão da mulher, a liderança do rapaz, os comportamentos, como eu mencionei, e tudo isso é uma miniatura do que vai acontecer mais para frente. Por outro lado, o casamento não tem alguns vínculos, o namoro não tem alguns vínculos que o casamento tem, que o casamento pressupõe. Então é importante manter isso no horizonte. É algo mais frágil, é algo passageiro, é algo que está localizado no futuro. E para terminar, eu trouxe aí mais uma frase dos pastores Alexandre e Davi Merck, mais uma aspas aí, que diz o seguinte: namoro é uma espécie particular de amizade, uma amizade mais profunda, com compromisso mais sério e propósitos específicos, de conhecer e ser conhecido, visando uma intimidade bem mais profunda no casamento. Assim sendo, o namoro é um período preliminar de avaliação mútua em termos de propósito, personalidade e caráter. E isso não é algo antibíblico. O namoro não é algo antibíblico. É uma ferramenta que a nossa cultura dispõe para que nós avaliemos com quem nós vamos entrar ou não numa aliança perene, numa aliança que não termina. Por isso que nós temos que usar essa ferramenta com sabedoria, levando em conta a definição que eu coloquei aí para vocês. Certo? Disso tudo que foi falado, o que vocês acharam aí? Concorda, Henrique? Inclusive, se alguém quiser namorar aqui, se alguém quiser me conhecer, né? E aí, o que chamou a atenção de vocês aí nessa definição? Algo que vocês nunca tinham parado para pensar? Algo que vocês olham e falam, não, isso aí realmente muito importante frisar isso? O que vocês destacam aí? Os casados também podem falar, viu, Maurício? Os casados talvez principalmente. Eu acho que é importante, na minha visão, avaliar, não lembro se eu disse também, mas avaliar a forma que a pessoa trata outras pessoas. Porque é muito fácil manter a máscara como, eu quero impressionar, eu acho que avaliar como trata a irmã, como trata o pai, como trata o amigo, porque eu acho que isso em algum momento vai refletir como a pessoa vai te tratar. Alguém já disse que o rapaz deve olhar como a moça trata o pai e a moça deve olhar como o rapaz trata a mãe.
Porque em muitos sentidos isso vai ser um espelho. Em muita coisa. Claro que não é uma regra, mas em muitas coisas isso se aplica. Eu quero namorar alguém como meu pai, né? Sim. Que é o ideal bíblico. É o parâmetro do marido, do pai, que é um parâmetro bíblico. E vai ser passado adiante. Eu tenho que buscar isso. É claro, como a Esther mencionou, eu não tenho que procurar alguém como minha mãe. Eu não estou casando para ser filho da minha esposa. Eu estou casando para ser marido da minha esposa. Mas muitas virtudes bíblicas que eu vejo no relacionamento dos meus pais, eu tenho que buscar no meu relacionamento também. Um exemplo que eu posso dar é que, assim, o meu pai tem várias profissões, né? E o Maurício, todo mundo sabe também. Maurício é vivido aí no campo profissional. Sim. Entra num aspecto de avaliação que existem questões objetivas e questões subjetivas. Questões objetivas são questões de fé, são questões de comportamento e tudo mais. Mas existem questões subjetivas que são parâmetros que, para a mulher ou para o rapaz, são importantes. Por exemplo, eu não quero namorar um cara, casar com um cara que não saiba trocar uma lâmpada. A lâmpada queima, ele grita, de medo do escuro. Não dá. Eu quero um homem, né, o que saiba se mexer. Então, rapaz, já fica a dica. Quando queimar a resistência do chuveiro, não, mãe, pode deixar que tá com o pai. Tá? Pode deixar que eu resolvo. É importante isso. Por isso, inclusive, que a gente não conseguiu reproduzir de novo ainda, mas o dia dos machos e das moças. Porque é um parâmetro importante esse. Tanto as moças mostrarem virtudes no campo do cuidado do lar, que são prioridades que a Bíblia põe, da maternidade, como o homem apresentar virtudes no campo da masculinidade. Tá? Outro exemplo bobo, é aquele que eu sempre dou da moça andar do lado de dentro da calçada e o homem andar do lado de fora. Isso é uma expressão de proteção. Peraí, eu sempre estou do lado de fora, o cara não está nem aí. Daqui a pouco eu vou ser atropelado e o cara oxe. Não, tem que me proteger, tem que estar atento, o homem tem que estar atento. Então, são alguns elementos que às vezes a moça olha e ela fica, acho que ele não tem isso. Ou o rapaz olha e acha que ele não tem isso. São aspectos que às vezes até se confundem um pouco entre o objetivo e o subjetivo, porque entra em padrão de masculinidade e feminilidade, mas que é importante, tem que avaliar. Muita gente coloca padrão de beleza só. Faz aquela famosa cartinha para Deus na adolescência. Deus, eu quero alguém loiro, de olhos azuis, como o Damon do The Vampire Diaries lá. Que é moreno lá de olhos azuis. Eu quero alguém como o Zac Efron, loiro lá, e que cante também High School Musical junto comigo e tal. Gente, tudo bem, você pode ter os seus parâmetros subjetivos aí, mas eu arrisco dizer que muito provavelmente seu namorado, seu marido não vai seguir isso. Tá? Você quer um loiro, você vai casar com um moreno. Você pensa num cara bombado, você vai casar com vareta ou com gordinho. Muitas vezes esses padrões acabam se perdendo no tempo, porque você começa a avaliar outras coisas mais importantes. E critério, você pode crer isso. Não é pecado você desejar casar com alguém bonito. Não é pecado isso. É normal. A Bíblia fala de beleza física. Fala de aspectos estéticos. É legal isso, é importante. Você não pode casar com alguém que você acha feio. Não vai dar certo isso. Em Cantares, o homem e a mulher se amam sexualmente, inclusive envolvendo aparência. Mas você tem que colocar coisas a mais, como esses critérios que a Esther colocou. Kevin? Por exemplo, tem um amigo, não vou falar quem é. Está entre... eu vou jogar aí, galera. Ele chegou e falou assim, no caso que a pessoa se exagerando. No caso que a pessoa se não for ficar bonito 5 pontos, sensacionalista, guardar um vinho.
muitas vezes, alguns pontos, talvez secundários, vai haver alguma divergência ali. A questão é a pessoa justamente definir o que é central. Acaba sendo muitas vezes perigoso, porque, vamos supor, o cara fala assim, não, eu só quero me casar com uma pessoa que quer ter 3 filhos, menos que isso eu não aceito. Aí vai a menina lá, olha, eu quero ter 2. Por quê? Porque eu tenho problema de saúde, eu não consigo ter mais do que isso. Pronto, o cara excluiu a menina, às vezes por falta de tato, colocando uma coisa principal numa questão que talvez fosse secundária. Então tem que ter muito critério para isso. E, inclusive, a gente vai ter um estudo focado no que é o bom partido. O que tem que compor essa lista de avaliação prévia? O que é o bom partido, tanto para os rapazes como para as moças? Mas eu acredito, Kevin, que tem muita gente que exagera nesses critérios. Eu acho que tem muita gente que exagera, não só fisicamente, mas às vezes até na personalidade do indivíduo. Ele tem que ter 2 metros, ele tem que ter tanto, ele tem que gostar disso, tem que gostar daquilo, tem que gostar de fulano, tem que gostar de show, não pode comer muito carbo, tem que gostar de salada, tem que cozinhar bem, tem que ser o Rodrigo Hilbert. Maneira, você está querendo um impossível, né? Não dá. Então há de se ter moderação também. E tem que definir o que é flexível ou não nessa lista. Certo, gente? Então vamos parar aqui por hoje. Na próxima ocasião a gente segue aí, a partir dessa definição, a gente segue para os próximos pontos, falando do que deve ser avaliado, o histórico da pessoa. Isso daí eu quero entrar em mais detalhes, olhando até para alguns episódios bíblicos. Vamos orar e aí estamos despedidos. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra é supracultural. Ao longo da história, ao longo das culturas, a Sua palavra se mantém atual, se mantém útil, se mantém viva, porque ela não se molda à cultura, mas ela está acima da cultura. E olhando para a Sua palavra, nós podemos extrair princípios atemporais que são aplicados tanto aqui no Brasil, como na China, na Rússia, na África, na Europa, na Oceania, em todos os lugares do mundo, porque a Sua palavra é a verdade, a Sua palavra não se dobra às culturas, mas a Sua palavra avalia cada posição cultural de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que é justo. No campo do namoro, ajuda-nos a termos sabedoria, discernimento e que tenhamos esses itens que foram mencionados aqui sempre em mente, para que não cometamos erros, para que não cometamos excessos, para que não troquemos os pés pelas mãos e seguindo apenas os nossos olhos ou apenas nossas expectativas surreais, nós acabemos em frustração, tristeza e culpa. Abençoa nosso tempo agora no pós-Darash, esteja com cada um aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.